Eu quero pedir à Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, e ao Paulo, agora você primeiro, Paulo. Então, primeiro ao Paulo Roberto Martins Maldo, Secretário Nacional de Articulação da Secretaria-Geral da Presidência, para que, em cooperação com a Inês Magalhães, possam nos dizer quais são as medidas que o governo federal considera adequados e factíveis e certamente acredito em cooperação com o governo estadual e municipal para resolver o problema das famílias que foram afastadas de suas residências ali no Pinheirinho, da forma como pudemos testemunhar hoje pelos depoimentos aqui trazidos. Tem a palavra Paulo Maldoso, por favor. Obrigado. Bom, rapidamente, claro que a gente acha que o fundamental é agora dar resposta concreta dessa população, ou seja, conseguirmos desencadear um processo de disponibilização de solo, de terreno e casas, e construir casas efetivamente para elas. Ela está desprotegida, todos os depoimentos mostram assim o nível de falta de proteção que essa população está exposta, de fragilização e assim por diante. Ou seja, continua um processo de sofrimento, de violência à população do Pinheirinho. Então, o que nós temos é a continuidade do esforço de diálogo com o poder público municipal, estadual, e fazemos questão de manter o diálogo com os próprios moradores e com a sua associação, com seus representantes legítimos. Então, a gente acha também que é um protagonista importante, fundamental, né? Porque se trata do direito de moradia dessa população. A gente faz questão de manter o canal de diálogo com essa população. E, internamente, no governo, a gente criou quase que uma espécie de câmara, assim, que se reúne semanalmente, de que participam o Ministério das Cidades, a Secretaria de Patrimônio da União, SPU, a Advocacia Geral da União, a Secretaria de Direitos Humanos e a própria Secretaria-Geral da Presidência da República. E cada semana a gente está fazendo um diagnóstico da situação da disponibilidade de terrenos em São José dos Campos e a situação do próprio Pinheirinho. Então, a gente está fazendo uma espécie de diagnóstico, cada semana reúne, e estamos fazendo um diagnóstico, seja, por exemplo, a questão do Pinheirinho, a cadeia dominial, enfim, ter um quadro completo da situação do próprio Pinheirinho e da disponibilidade de terrenos na cidade, né? E realmente queria colocar bastante clareza aqui que para nós não se coloca a perspectiva de colocar a população longe dos centros. Para a gente a questão fundamental é ela ter garantia de moradia em lugar acessível a serviços públicos e ao próprio centro da cidade, né? Então, esse grupo reúne-se semanalmente, está processando esse diagnóstico, né? E esse diagnóstico é uma coisa, infelizmente, complexa e que tarda um pouco. A gente gostaria de ser muito mais rápido, mas tem aspectos que a gente aborda do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, do ponto de vista econômico, para poder construir uma proposta que a gente faz questão, que seja uma proposta de garantir direito à moradia dos moradores do Pinheirinho. Eu gostaria que a Maria Inês pudesse complementar. Com a palavra, a senhora Inês Magalhães. Obrigada, senador. Então, aproveito para cumprimentar mais uma vez a iniciativa e dizer que há, da nossa parte, o compromisso absoluto de atendimento dos moradores do Pinheirinho, com ou sem parceria com o governo estadual. Quer dizer, é bom para a gente também não fazer bravata, que a parceria com o governo municipal ela é necessária, porque quem tem a autoridade sobre o uso e ocupação do município é ele. Então, é importante que a gente registre isso e não acredito que a prefeitura não se furtará a autorizar a construção de moradias populares. Não acredito. Mas é importante saber que nós precisamos sim e precisaremos da Câmara Municipal caso haja algum problema de zoneamento ou caso haja necessidade de aprovar a área
área onde se construirão moradias como áreas de interesse social. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente não fazer bravata e nem criar situações distorcidas. A outra é a discussão se a moradia poderá ou deverá ser feita na área do Pinheirinho ou não. Eu não gostaria que a gente juntasse as duas coisas sob pena de retardar a solução do problema ao invés de dar celeridade a ele. Eu acho que a discussão sobre a terra do Pinheirinho é uma discussão importante, permanece. Nós não nos furtaremos de fazê-la, mas que nós hoje trabalhamos claramente com a linha de dar uma solução habitacional para as famílias o mais rápido possível, de maneira mais adequada possível, com ou sem parceria com os outros níveis de governo, preferencialmente com parceria, que é o que tem pautado a postura do governo federal em relação ao atendimento a essas famílias. Então, eu gostaria de registrar mais uma vez, nós estamos muito empenhados em que isso aconteça da maneira mais adequada e mais célere possível. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, secretária nacional Inês Magalhães. É muito importante que haja esta iniciativa e compromisso do governo federal para resolver o problema dos moradores, mas acredito haver a necessidade, sim, da iniciativa do governo municipal de, com muito maior firmeza e decisão, colaborar e ter um sentido de colaboração. Eu acredito que isso também poderá acontecer da parte do governo estadual. E, inclusive, vou aqui ler a carta do Sidney Beraldo, secretário da Casa Civil, ao presidente Paulo Paim, que fala, de alguma maneira, com respeito às providências de que está disposto a realizar até o presente momento. Senhor presidente, acuso o recebimento do convite que Vossa Excelência, na qualidade de presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, dirigiu ao secretário de Habitação, secretária da Justiça, de Defesa e Cidadania e ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo para participar da audiência pública que se realizará no próximo dia 23 de fevereiro, cujo objeto é debater a reintegração de posse na área denominada Pinheirinho, ocorrida na cidade de São José dos Campos. A ocupação de áreas públicas e privadas constitui relevante tema social que se projeta por todo o país e, bem por isso, a adoção de medidas para o seu adequado tratamento pelo poder público não pode se apartar da perspectiva de âmbito nacional que lhe é inerente. Essa é a perspectiva que, no entender do governo paulista, deve orientar os debates em torno desse sensível assunto, a fim de que deles resultem propostas que possam contribuir para a composição dos diversos interesses envolvidos, notadamente quando conflituosos. Tal é o desafio do Estado brasileiro, bem expresso nos requerimentos apresentados pelo senador Luizio Nunes Ferreira, a referir à comissão, nos quais são solicitados esclarecimentos sobre os atos de desocupação das terras na Fazenda Sálvia, no Distrito Federal, a reintegração de posse em terreno privado localizado na cidade brasileira, no Acre. Nesse mesmo sentido, em diálogo telefônico com Vossa Excelência, ponderei que o exame do episódio ocorrido em São José dos Campos deveria acontecer para ser produtivo na mesma ocasião em que os demais fossem analisados. Somente assim poderíamos extrair, mediante avaliação isenta de paixões partidárias, lições de alcance geral. Infelizmente, porém, não foi essa decisão de Vossa Excelência, uma vez que a audiência pública focalizará apenas o caso Pinheirinho, razão pela qual nos vemos na contingente de declinar do convite. Cumpre assinalar, a propósito da desocupação da área do Pinheirinho, que as medidas adotadas pelos órgãos do Poder Executivo paulista destinaram-se a garantir o estrito cumprimento da ordem judicial, tendo sido acompanhadas pela própria juíza, que prolatou a respectiva decisão com auxílio de expressivo contingente de oficiais de justiça, além de contar com a presença de representante do Tribunal de Justiça do Estado, na pessoa do juiz designado pela presidência daquela corte. Registro ainda que a execução dessas medidas se deu conforme planejamento destinado a articular as ações dos agentes do Poder Judiciário e do Poder Executivo do Estado, bem como da Prefeitura do município de São José dos Campos, tendo transcorrido dentro dos parâmetros ajustados a despeito da notória complexidade da operação, sendo certo que eventuais atos que tenham se
afastado desses marcos serão objeto de rigorosa apuração pelos órgãos competentes do Estado. Sublinho, sendo certo que eventuais atos que tenham se afastado desses marcos serão objeto de rigorosa apuração pelos órgãos competentes desse Estado. Finalmente, ao declinar em nome das autoridades do Poder Executivo paulista do convite que lhes foi endereçado, destaco que atenta à aflitiva situação das pessoas afetadas pela decisão judicial e em consonância com as políticas públicas que desenvolve, o Governo do Estado de São Paulo adotou medidas imediatas providências, entre as quais se destaca o atendimento prioritário às famílias cadastradas no âmbito do programa habitacional gerido pela Secretaria de Estado da Habitação por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, enquanto não contempladas no referido programa habitacional, a concessão, na forma de convênio celebrado com a Prefeitura do município de São José dos Campos, de aluguel social no valor de R$500 para cada família, com esteio em lei de iniciativa do governador Geraldo Alckmin, Lei 14.512, de 28 de agosto de 2011, cuja finalidade é precisamente tutelar pessoas em situação de vulnerabilidade social. No ensejo, renovo protesto de elevada estima e consideração, Ciro Stanislau Beraldo, secretário-chefe da Casa Civil. Ora, acho que é muito importante que possa o governo estadual, por seus secretários, vir aqui à Comissão de Direitos Humanos e esclarecer quais a rigorosa apuração feita pelos órgãos competentes sobre cada um dos episódios aqui relatados, inclusive com respeito ao tiro que foi desferido pela Guarda Municipal no David Washington Furtado, que foi desferido por Guarda Municipal em operação, onde na própria carta de Sidney Beraldo estava escrito que o governo estadual realizou ações muito bem planejadas, coordenadas do governo estadual com o governo municipal, ou seja, polícia militar do governo estadual em coordenação com os órgãos da polícia municipal, o que significa a Guarda Municipal. Por que Guarda Municipal estava ali com arma de fogo? Não é? Essa é uma questão a ser apurada. Como é que foi a coordenação de esforços? Outras questões que aqui formulo. O David descreveu hoje como é que ele e a esposa Laura estavam caminhando. Eles já tinham saído. Quer dizer, ali no Pinheirinho é que eles viram a agressão efetivada, conforme aqui expressaram, junto ao senhor, Ivo de quê? Ivo Teles de Souza, que, segundo o testemunho deles e de outros vizinhos, recebeu cacetetes e pancadas na cabeça e, portanto, teve traumatismo craniano. E, ao chegar no hospital, até hoje, só foi constatada AVC. É necessário que, dentre as providências de rigorosa apuração, o governo de São Paulo examine quem é que procurou enganar a própria família, a esposa do senhor Ivo, com a qual eu falei, ela estava indignada de não se ter feito o diagnóstico correto. Mais um ponto a averiguar. Outro ponto que eu aqui coloco para muitos dos representantes dos moradores do Pinheirinho. E eu faço aqui uma hipótese e quero que o governo estadual examine também com rigor esta hipótese. Qual é?
na operação de reintegração de posse do Pinheirinho, havia como que uma certa intenção do governo, entrosadamente, o municipal com o estadual, de procurar demonstrar que a população do Pinheirinho não era propriamente, seja de pedreiros, de empregadas domésticas, de serventes, de jardineiros, de... David, o que a sua profissão é? É pedreiro? Que outras profissões? Me digam. Mecânica. Não, os que estão aí. Não, é ela. Vigilante, cozinheira, faxineira, lavadeira, catador de reciclagem. Outros mais que estão. Pode falar. Como? Diarista. Loirinha aqui. Cortadora? Soldadora? Tosadora. Tosadora? De cabelo? De animais. Ah, de animais. Ah, muito bem. Diga. Maçariqueiro. E, bem, dentre as senhoras e senhores que estão aqui presentes, que moravam ali no Pinheirinho, eu percebi que foi feita ali uma varredura antes da reintegração, da operação de reintegração, porque a polícia queria muito achar drogas nas residências. E foi feita uma varredura lá, não foi, David? Foi. David, por favor, quanto de drogas foi achado ali naquela varredura uma semana antes da reintegração? No microfone. Não, pelo que eu saiba, não acharam nada. Não acharam nada, né? Não acharam nada. Mas, por isso que eu levanto a hipótese, quero perguntar aqui ao governador Geraldo Alckmin, ao secretário Ferreira Pinto, ao comandante Álvaro Camilo, da Polícia Militar, será que, como o governo estadual e o municipal queriam demonstrar que no Pinheirinho eram narcotraficantes, que então resolveu se espalhar a Operação Pinheirinho para as regiões ali contíguas, e que por causa disto, quer dizer, o próprio David, ele recebeu tiro porque estava saindo, porque foi expelido do Pinheirinho. E segundo me descreveu, confirme isso, você estava andando já no campo indo para o campo dos alemães, não é isto? Ali que você recebeu o tiro. Pois bem, então no campo dos alemães começou a se estender, bem como nas regiões vizinhas, aquela super operação. Também o David e a Laura me contaram hoje que já na véspera as viaturas policiais, inclusive com a inscrição da rota, estavam todas nas cercanias do Pinheirinho, como se tudo fosse uma operação comum, muito bem coordenada, conforme está aqui na carta do secretário Sidney Beraldo. Eles articularam tudo. E dentre essas coisas, daí na noite do dia 22, às 23h40, eles foram a uma residência no campo dos alemães. E ali, 3 viaturas da rota, com 10 a 12 PMs, ingressaram nesta residência. No sofá, viram um rapaz de 17 anos, que completou 18 aqui em fevereiro. E logo agarraram o rapaz, chutaram a sua cabeça. Ele teve um galo que eu vi, ele na Fundação Casa, e começaram a perguntar aonde que estão as drogas.
naquele horário, a sua companheira de 26 anos estava cortando a pizza que iria servir para 7 pessoas na casa. E então, ela, assustada, foi ver o que era. O pai do rapaz, com 87 anos, estava no quarto logo em frente. Estava dormindo de camisa e cueca. E a hora que o pai se levantou, ouvindo os gritos por socorro do filho, apontaram a arma para ele: o senhor fica aí dentro. Não. Embora vendo os gritos de socorro do filho, mandaram-no ficar lá. E a moça que então estava cortando a pizza, um policial agarrou-a pela cabeça assim e levou-a para o quarto, logo em frente. E levou-a depois para o banheiro ali do lado. E daí obrigou a tirar a roupa, tirou a roupa dela e obrigou a fazer sexo oral. E aí disse que aí ela percebeu que ele ia levar a uma consumação mais completa quando o PM tirou o membro da calça. E aí ela falou: olha aqui, ó, eu tenho HIV positivo. Como? Então como é que você faz sexo com o seu companheiro? É que nós fazemos de camisinha. Então que deu a camisinha? Hoje eu estou incomodada com regras. Aqui está o meu OAB, e que pôs ali no chuveiro, e eu fui na casa ver, estava lá ainda o OAB. E daí, na parte de cima assim da casa, tem um terraço onde estavam aguardando o chamado da pizza, uma outra amiga dela de 20 anos e 2 rapazes, e que daí veio a polícia e chegou lá em cima e agarrou-a pela sua longa trança, que ela tem um rabo de cavalo, e levou-a para o outro quarto. Aí 3 PM, segundo o depoimento dela, obrigaram-na a fazer sexo oral, como tinham feito com a outra. Em determinado momento, levaram as duas para a frente do rapaz que tinha primeiro sido agredido e chutado na cabeça. E daí pegaram uma vassoura, em cujo cabo colocaram creme e talco e disseram para o rapaz: ou você diz onde estão as drogas, ou então nós vamos enfiar no seu traseiro. E os indícios, até porque havia fezes no chão ainda da casa quando eu vi, um pouquinho de fezes lá, é de que de fato chegaram a fazê-lo e disseram para o rapaz: se nós enfiarmos isso, você vai sentir dor. Se enfiarmos isso, você vai ter hemorragia. Se fizermos tudo isso, daí você vai morrer. E aí chegaram a levar a segunda moça de 20 anos, colocaram numa viatura da rota, levaram-na para dar uma volta. Disseram no caminho: será que você aguenta 8 PMs? Daí ela gritou, chorou tanto e tal, que acabaram desistindo e chegaram a dizer para ela: olha, se você aceitar isso, nós não vamos prendê-la, só vamos soltá-la, mas quem sabe você pode ir naquela casa, não sei aonde. E daí voltaram. No caminho ela viu que os policiais estavam com cocaína, cheiraram a cocaína
E daí levaram essa cocaína para eu vi lá uma mesa onde tinha uma fileira ainda, onde cheiraram, e as pessoas saíram de lá às 4 horas da manhã, das 23h40 às 4 horas da manhã, em procedimentos desta natureza. E eu quero aqui afirmar com a responsabilidade de senador por São Paulo. Quando eu ouvi esse depoimento dessas moças, eu tive a convicção de que elas não estavam inventando. A forma como falaram, o choro delas, a lágrima nos olhos do pai, ouvindo-a perante o promotor da vara da infância e da justiça, que então disse a ela: minha filha, conte a verdade como aconteceu, porque é importante isto. E eu, quando ouvi estas coisas, no dia seguinte fui tentar falar com o governador. O secretário da Casa Civil, Sidney Beraldo, me recebeu e pediu que eu falasse, conversou comigo por telefone, pediu que eu falasse com o comandante da PM, Álvaro Camilo, a quem eu fui no dia seguinte e relatei estes episódios como eu estou lhes contando, e pedi providências para que fosse assegurada a integridade física destas moças e de suas famílias, porque durante aqueles atos, em certo momento, os PMs chegaram a dizer para elas e para o rapaz: se vocês contarem o que fizemos aqui, nós vamos um dia voltar aqui, não importa se daqui a 5 ou 10 anos, e vamos matar a família. Diante de ameaça desta natureza, eu solicitei, e aqui transmito, ao ministro da Justiça, à ministra dos Direitos Humanos, ao governador Geraldo Alckmin, que assegure a integridade das famílias que estavam lá. E quero dizer, eu tenho pela PM, Polícia Militar de São Paulo, por toda a corporação, o maior respeito. Todas as vezes que passo em qualquer lugar onde estão os oficiais, os comandantes, inclusive no dia que visitei o comandante da Polícia Militar, estavam lá diversos coronéis, eu os cumprimentei muito respeitosamente e tenho o maior respeito pela PM. E praticamente todos os PMs são pessoas trabalhadoras e muitas das quais têm origem semelhante ao que os moradores do Pinheirinho têm. E assim como tenho todo o respeito pelas senhoras e senhores que aqui hoje vieram e dialogo com cada um com todo carinho e respeito, eu também tenho respeito pela PM, mas tenho certeza que este procedimento de ações deste tipo, bem como ações de violência arbitrárias, como as que foram relatadas aqui e nos vídeos que nós vimos hoje, isso não é uma questão de um senador do PT fazendo campanha contra um governo do PSDB. Se fosse um governo do PT onde 1 ou 2 ou mais PMs tivessem cometido tal abuso, eu estaria aqui solicitando a apuração completa dos fatos, bem como a integridade das famílias. Então, e eu gostaria muito de que hoje estivessem aqui o comandante da PM, Álvaro Camilo, o secretário da Habitação, Silvio Torres, a secretária nacional, a secretária de Justiça, Luiz Arruda, bem como o prefeito Eduardo Cury. Mas como eles mandaram essa carta, dizendo que, como o Sidney Beraldo mandou essa carta, dizendo que
porque iria se tratar do Pinheirinho apenas, e que isto poderia ser uma ação partidária, eu quero aqui dizer ao governador Geraldo Alckmin, por quem ele sabe que eu tenho o maior respeito, sempre tive, que esta minha solicitação é para realmente esclarecer e que ele cumpra a palavra que me deu, que iria apurar rigorosamente quaisquer excessos, e que está aqui dito pelo Sidney Beraldo. Por isso que eu enfatizei aquela frase, né? Eu queria, para concluir, porque muitos de vocês pegaram o ônibus de São José dos Campos ontem às 4 da tarde e chegaram hoje cedo, e alguns gostariam de expressar uma breve palavra aqui. Eu poderia sugerir a Leila, onde está a Leila? E ao Serginho, onde está o Serginho? Podem vir aqui os dois, por favor? E, então, se os demais moradores do Pinheirinho acharem adequado as palavras que elas falarem para concluir, então, daí daremos por encerrado. Mas parece que o senhor de camisa vermelha quer muito vir aqui também. Pode vir, senhor. Como é o seu nome? Juarez. O Juarez foi... No dia que eu fui na Assembleia dos Moradores, na véspera do sábado, ele que foi me acompanhando. Então o senhor também vai falar. Mas primeiro, usa esse microfone, por favor. Aperta o botão para acender o verde. Então, diga o seu nome completo, Leila, por favor. Leila dos Santos Figueiredo. Aquele domingo era para ser um domingo de descanso, né? As pessoas já estavam mais de 20 dias sem dormir, sem se alimentar direito, e descansaríamos naquele domingo. Por volta das 5h30 a gente acordou já com o barulho das bombas, do helicóptero. Quando a gente foi correr para chamar os vizinhos, né? Eu encontrei a minha cunhada já com o rosto sangrando, que a casa dela tinha sido atacada. O meu sobrinho desmaiado no colo. Assim, um cenário de guerra, sabe? Assim, as pessoas correndo desesperadas, a polícia mandando sair de casa. Eles não deixaram a gente tirar nada. As primeiras famílias que saíram de dentro das suas casas sem nada. Depois, fora da ocupação, já com toda a violência que eles fizeram, que eles agiram dentro da ocupação, depois, na rua, eles continuaram atacando, foi até quarta-feira, eles atacando os moradores do campo. A casa da minha irmã ficou o telhado completamente destruído por bombas que eles jogaram no quintal dela. Muitas pessoas do bairro vizinho, do União, do Campo dos Alemães ficaram feridos por causa das bombas da polícia no abrigo. Eles chegaram a jogar bomba dentro da igreja, onde o padre acolheu as famílias. Então, assim, um descaso total com as pessoas, sabe? Você vê ali pessoas deficientes passando por necessidade e não foi feito nada. Tudo que as pessoas receberam ali foram pessoas, estudantes, sindicatos que doaram as coisas, porque a prefeitura em momento nenhum se manifestou, muito pelo contrário. O tempo todo os guardas municipais ficavam falando para as famílias que eles iam enxotar de lá os favelados do Pinheirinho. Foi isso que a gente passou, que a gente vem passando, a dificuldade para encontrar casa, que o prefeito vive dizendo aí, né, que se encontra casa com facilidade em São José por menos de R$500. Não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê. As famílias encontram muita dificuldade, pessoas estão indo morar completamente longe da família, de escola, dos filhos, porque não tem casa ali para alugar. Não tem. E quando encontra, R$700, R$800. Fora água, luz e a questão de alimentação das famílias. Então, assim, é um descaso total que as pessoas vêm passando, sabe? E a gente não tem apoio nenhum da prefeitura, nenhum. Só preciso, posso fazer Muito obrigado. Posso? O senhor quer completar os três? Pois não. O jornal do deputado Marco Aurélio vive falando pela voz do prefeito de que tem menos pessoas e tal. As pessoas
estão indo para onde? Isso é uma pergunta. E a segunda pergunta, para aceitar o cheque, é obrigado a sair do abrigo? É obrigado a sair do abrigo. A maioria das famílias precisam pegar o cheque porque as condições no abrigo são precárias. O banheiro que as mulheres tomam banho não tem divisória, tomam banho todas juntas. E, assim, quando você é chamado para pegar o cheque, você tem que sair do abrigo. Então, mas você pega o cheque, mas não sabe se tem casa para alugar ainda, né? Não, e aí as pessoas que não têm casa vão ficar na casa de parentes até conseguir. Casa de vizinho, que nem a minha cunhada ela fica na garagem da mãe dela. Então, por isso que eu queria registrar aqui é o seguinte, o dia 22 foi uma barbárie, um total desrespeito aos direitos humanos. Agora, o que acontece após o dia 22 de janeiro também é um total desrespeito aos direitos humanos. Ou seja, esse desrespeito ele está continuando. É isso que eu queria registrar aqui. Obrigado. Muito bem. Então, muito obrigado, senhora Leila. Agora, o Serginho, pode dizer o seu nome completo, por favor? Sérgio Henrique Pires. Mas então, gente, eu não vou falar, né, mais do que aconteceu no Pinheirinho, mesmo porque vários companheiros já falaram e já vimos pelo próprio vídeo aqui, né, senador, a violência, né, a covardia que realmente houve. Agora, o que eu gostaria de falar aqui é que essa covardia e essa violência que houve, né, isso realmente não pode ficar impune, né? Eu acho que tem que cobrar de quem deu tiro no David, que seja punido, né? De quem espancou o seu Ivo, que seja punido, né? De quem atravessou ordens judiciais, né, que não era para ser cumprido naquele momento, também tem que ser punido, né? A juíza, né, ela tem que ser punida, o prefeito tem que ser punido, o governador do estado tem que ser punido. E esse é o tipo, é o que a gente quer nesse momento, porque senão está provado que a lei, né, não existe para pobre, né? E isso não pode acontecer, isso tem que ser apurado, né? E tem que ser punido, né, os culpados. Agora, a luta também não acaba, senador, né? Eu acho que a luta do movimento, ela não acabou naquele momento que se cumpriu a liminar de reintegração de posse. Aliás, a luta do Pinheirinho naquele momento, ela se fortaleceu e muito, né? Ela se fortaleceu a nível internacional. Foi ao contrário daquilo que eles apostaram que ia haver, né? Então, a luta não para. Nós cobramos hoje sim, né, a desapropriação do Pinheirinho, que nesse momento é o mais certo a se fazer, né? Nesse momento, desapropriar o Pinheirinho é uma questão de justiça, né? Porque senão, né, está provado, se isso não acontecer, está provado que o outro lado fala mais forte, né? O governo hoje do PSDB, ele não desapropriou o Pinheirinho porque era uma questão, uma guerra ideológica que ele implantou contra a gente e que no momento ele conseguiu tirar, né? Agora, temos que ver se o governo federal, no qual também foi enfrentado pelo próprio governo do PSDB, vai aceitar isso, né? E é isso que nós temos que ver nesse momento. Então, nesse momento, nós cobramos, sim, a desapropriação do Pinheirinho, né? E cobramos também a punição dos culpados que fizeram isso com os nossos companheiros do Pinheirinho. Tá? Obrigado. Muito obrigado, então, ao Sérgio. Se puder afastar um pouquinho para que o Juarez fale aí no microfone, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Seu nome completo, por favor. Meu nome é Juarez Silva dos Reis. Eu quero dizer para todos vocês que estão presentes aqui que no primeiro dia da desocupação, logo às 6h40 da manhã, eu fui o primeiro a ser detido. Com muita truculência, muita violência, eu fui detido. Simplesmente porque, como eu falei um pouco distante, eu cato reciclagem e tinha alguns capacetes dos quais eu estaria levando para a minha reciclagem, que eu trabalho com isso, e fui detido. A minha família inteira, ela foi ameaçada também de ser presa junto comigo, sem fazer absolutamente nada, só simplesmente filmar, fotografar o que estava acontecendo comigo naquele momento. E digo mais para os senhores: a imprensa de São José dos Campos, ela é conivente com todo o aparato político do PSDB,
Inclusive ontem, eu gostaria de denunciar o que aconteceu no dia de ontem. A imprensa falou, mais precisamente a Rádio Eldorado, falou ontem que o movimento acabou. Nós perdemos a batalha e também a guerra, isso foi dito ontem, no dia de ontem. A batalha não acabou. Ela começa a partir do momento em que termina um direito que é básico e fundamental para todo ser humano, todo brasileiro, que é a sua moradia própria, tá certo? Então, o psicológico nosso, a minha família, e creio que as demais famílias também estão passando, são 31 dias completa hoje que a gente não consegue dormir só pensando na nossa moradia. Eu construí, ao longo desses 7 anos, quase 8 anos, 7 cômodos. E eu falava, dei entrevista no jornal Vale, em uma oportunidade. Quem vai se responsabilizar pelo sangue derramado? Está gravado isso no jornal Vale. E chegou o momento de que realmente sejam punidos os verdadeiros culpados de tudo que aconteceu com o trabalhador, pobre e negro nesse país. Muito obrigado. Eu queria só saber quantos dias você ficou preso e se houve algum tratamento cruel na prisão? Eu fui detido, cheguei na 31 de março, lá no Parque Industrial, às 6h40 da manhã, e às 10 horas da manhã eu fui liberado. Não tocaram o dedo em mim, porque eu falei que eu conhecia a imprensa, estava acompanhando a imprensa, inclusive, como o senador mesmo acabou de relatar, acompanhei o senador na vinda dele lá no Pinheirinho pela 2ª vez. Então, ficou dessa forma. Sou trabalhador, mostrei que eu também tinha ali uma merceariazinha onde eu vendia bala, chiclete, enfim, menos bebida alcoólica e cigarro. E tinha minha reciclagem. Eu falei, se vocês fizerem alguma coisa comigo, vocês vão se haver com a justiça. Bem, alguém tem alguma palavra essencial? Porque nós já estamos aqui, vocês estão sem almoço, já são quase 3 da tarde. E então agora nós vamos encerrar. Antes, porém, há um requerimento, a segunda parte, requer a realização, como extra pauta, do senador Paulo Paim, requer a realização de audiência pública para debater o fim do fator previdenciário e o reajuste salarial dos aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. E aqui está o requerimento do senador Paulo Paim. Quero muito agradecer a presença de todos, a secretária nacional Inês Magalhães, do Paulo Maldosso e de todos vocês que estiveram aqui hoje. Eu, no caminho para cá, como vim no avião com a Laura e o David, eu dei para eles o livreto da renda básica de cidadania e eles acharam muito interessante. Então eu queria dar a vocês, aos 40 que vieram lá de São José dos Campos, do Pinheirinho, também um exemplar dessa cartilha, e queria sugerir a vocês o seguinte: provavelmente muitos pela primeira vez vêm a Brasília e ao Senado, não é? Dos que estão aqui, não é isso? Então, vocês, se estivessem de terno, poderiam ir na tribuna de honra, mas assim, pelo menos os homens, com respeito às mulheres, podem ir à tribuna de honra, mas eu queria convidá-las para agora assistir antes de irem almoçar, daqui direto, eu sugiro a vocês de irem à galeria do Senado, como é que chama? A galeria, para ver como é que é uma sessão do Senado. Hoje não estão muitos senadores, porque ainda é logo depois do Carnaval, mas a sessão está em andamento,
E eu queria fazer a saudação a vocês de terem vindo aqui ao Senado Federal para esta audiência. E eu tenho a convicção de que esta audiência da Comissão de Direitos Humanos foi muito importante para a história do Brasil, para o diagnóstico de como, às vezes, os princípios constitucionais de se prover justiça em igualdade de condições a todos os brasileiros não foi devidamente respeitado. E é muito importante que nós levemos em consideração o que aqui foi dito e que isso possa ser do conhecimento do próprio governador Geraldo Alckmin, a quem eu vou solicitar da Secretaria da Mesa. Eu gostaria que fosse encaminhado um exemplar das notas taquigráficas ao governador Geraldo Alckmin, ao prefeito Eduardo Cury e à presidenta Dilma Rousseff, para que os 3 níveis de governo conheçam muito bem o que aqui foi transmitido por todos os participantes da nossa audiência pública. Muito obrigado a cada um de vocês que colaboraram com esta audiência. Obrigado, senador. Amém.